reflexões do livro de Atos dos Apóstolos. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos à leitura. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. As credenciais de um apóstolo é o nosso tema dessas reflexões do livro de Atos. É importante frisar que os apóstolos tiveram um papel importantíssimo na igreja, tanto um papel importantíssimo no começo da igreja. Nesse texto aqui a igreja ainda não tinha sido estabelecida, seria estabelecida no capítulo 2, mas os apóstolos tiveram um papel importantíssimo. Por isso a igreja de Jesus, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja apostólica, é a igreja apostólica, sendo Jesus a pedra angular, não Pedro, é Jesus que é a pedra angular, como ele mesmo diz lá em Mateus 16, de 13 em diante. O apóstolo Pedro reforça isso na sua carta. Mas os apóstolos, eles são chamados o fundamento da igreja. Por isso que lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, quando a igreja começa, fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus tinha falado que os apóstolos receberiam todas as informações, as orientações, os ensinamentos, e com o tempo nós percebemos que no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, desses 27 livros, 21 são livros escritos por apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, 19 a 20, diz o seguinte: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja bem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, Cristo é a pedra angular, sobre a qual a igreja está fundamentada, estabelecida. Mas os apóstolos são o fundamento, porque aprenderam do Senhor Jesus e foram por ele assim escolhidos. A própria apóstolo, a palavra apóstolo significa pessoa, alguém que foi enviado. Por isso, no texto de hoje, antes do estabelecimento da igreja, o Pedro ele vai escolher, junto com os demais apóstolos, o sucessor, alguém que ficaria no lugar de Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus e depois de remorso ele se suicidou. Então, nesse capítulo, nesse texto que nós estamos lendo, serão colocados dois homens como substitutos de Judas Iscariotes. E por isso que o Jesus, lá em João 17:12, ele chamou Judas Iscariotes de filho da perdição. Porque Judas decidiu abandonar Jesus, e ao decidir abandonar Jesus, ele acabou se tornando um vaso de desonra, mas foi utilizado para o propósito de Jesus morrer na cruz por nós. Então, a gente vê aqui que para alguém ser apóstolo, não era qualquer pessoa que podia ser um apóstolo. Hoje em dia, existem grupos assim religiosos que têm apóstolos, mas isso aí é algo totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. É um ensinamento moderno, mas não amparado na Bíblia. Porque olha só, primeiro, um apóstolo deveria ser um homem que acompanhou os apóstolos desde que Jesus foi batizado por João Batista, assim, desde o início. Deveria ter acompanhado, ter sido uma testemunha assim do batismo de Jesus, e depois acompanhou Jesus junto com os apóstolos. O apóstolo também tinha que ser um homem que viu o Senhor ressurreto, e portanto era testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Aí você vai me dizer: mas Paulo, ele não andou com Jesus. É verdade, ele não andou com Jesus, ele foi escolhido bem depois. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, lembra? A igreja de Jesus, ele sempre se baseia nas escrituras sagradas, a única verdade absoluta para a igreja de Jesus. E ali o Paulo, ele diz que ele apresenta suas credenciais como apóstolo. Aliás, ele diz que ele foi o último apóstolo escolhido. Veja bem, o último apóstolo escolhido, o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz lá em 2 Coríntios 12:12 sobre as credenciais de um apóstolo.
Pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo não andou com Jesus desde o batismo de João, nem testemunhou a ressurreição, mas ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus na estrada de Damasco, e ele mesmo diz que foi comum que nascido fora de época. Ele foi escolhido lá em Atos 9, você pode olhar em Atos 9, mas em 1 Coríntios 15:8 ele diz como nascido fora de época. O próprio Senhor Jesus, quando mandou Ananias curar Paulo e batizar Paulo, olha só o que o Senhor Jesus disse para Ananias, após Paulo estar cego após a experiência na estrada de Damasco, lá em Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim, o Paulo, o Saulo, futuro apóstolo Paulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos assim de Israel. Aí o Paulo, no futuro, ele vai dizer que o apostolado dele é mais entre os gentios. Romanos 11:13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo foi quem mais estabeleceu igrejas gentílicas, igrejas fora assim de Israel, que fariam parte da igreja assim, total de Jesus, a igreja de Deus no mundo inteiro. O papel dos apóstolos foi tão importante que foram chamados, na verdade, 14 pessoas foram chamadas para ser apóstolos. Primeiro os 12, aí o Judas se suicidou, Matias, aqui em Atos 1, o Matias vai ser escolhido no lugar de Judas. Lá na frente, o apóstolo o Saulo de Tarso é escolhido e se torna o apóstolo Paulo. E na Bíblia, lá em Atos 14:14, Barnabé é também chamado de apóstolo, mas somente aí ele é chamado. E o irmão do Senhor, o Tiago, Gálatas 2:9, dá a impressão que ele tinha um papel tão importante que ele teria uma credencial semelhante assim a um dos apóstolos. Tanto que o Tiago ele é escritor de um dos livros do Novo Testamento, a carta que leva o seu nome. Para você ver como os apóstolos são importantes, na visão de João, no livro de Apocalipse, ante o trono de Deus estão 24 tronos. E esses 24 tronos significam o quê? 12 mais 12. O número 12 na Bíblia é o número do povo de Deus. O Velho Testamento representa as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus no Velho Testamento. O Novo Testamento, os 12 apóstolos. Não é por acaso que Jesus escolheu 12 apóstolos. Na visão de João é ainda mostrado a Jerusalém celestial. Na sua muralha há 12 fundamentos. E exatamente o número de fundamentos da muralha são 12 os números e são o nome dos 12 apóstolos. Olha só, Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só. Lembra? Jesus de fato teve mais que 12 apóstolos, mas o número 12, por causa do seu simbolismo, que tem a ver com o povo de Deus, se tornou uma maneira de identificar o povo de Deus. Eu quero dizer que uma maneira para nós identificarmos um grupo, nem todo grupo que se chama igreja é a igreja de Deus. Pode ser uma igreja religiosa. Muitos desses grupos hoje em dia são, na verdade, franquias para ganhar dinheiro, essa é a realidade. Mas uma maneira de identificar um grupo do Senhor como a igreja do Senhor é exatamente a maneira como esse grupo encara assim os apóstolos. Há grupos que se baseiam seus ensinamentos em orientações do Velho Testamento e não na doutrina dos apóstolos ensinada no Novo Testamento. E é um indício claro de que é um grupo que não está seguindo Jesus como deveria. Há grupos que comemoram datas do Velho Testamento, como a Páscoa do Velho Testamento, utilizam ensinamentos da Velha Aliança, como por exemplo o mandamento dos dízimos. Há grupos que fazem questão de ter uma réplica da Arca da Aliança, e falando que ali Deus está de maneira especial. Isso é uma abominação. Isso na verdade é uma heresia bíblica, porque Jesus falou que Deus é Espírito, e não haveria um momento em que Deus não estaria em nenhum local físico, mas Deus estaria na vida de cada um daqueles que o seguissem. E hoje no Novo Testamento, cada cristão é habitado pelo Espírito Santo de Deus e se torna o templo de Deus. Não há mais templos humanos, como havia assim no Velho Testamento. Outro indício, ainda baseado nos apóstolos, é chamar aqueles que servem de apóstolos. No mundo religioso hoje em dia,
há grupos em que você olha lá, apóstolo fulano de tal. Foge desses grupos. É um indício claro de um grupo que não é de Jesus. Um grupo que até fala de Jesus, lembra? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21 em diante. Ele diz que muitos daquele dia dizem, olha, no seu nome nós expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, porque vocês assim não praticam a iniquidade. E qual é a iniquidade? É não ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, e somente assim a palavra de Deus. Eu jamais congregaria, nem visitaria, um grupo que tem um apóstolo entre aqueles que são assim os seus servidores. Geralmente esse pessoal que usa o nome de apóstolo, o que eles querem é dominar. O que eles querem é ser manda-chuvas naquele grupo que eles assim estão assim seguindo, porque é mais fácil controlar quando alguém fala quem é que vai encarar um apóstolo. Eu sei que nesses grupos, se eu fosse visitar, eu não encontraria Paulo, já morreu há muito tempo, Pedro, João, os outros apóstolos, mas alguém que usurpa esse título, que somente os 14 apóstolos escolhidos na Bíblia, no Novo Testamento, poderia se utilizar. Pois é, o livro de Atos nos ajuda a encontrar e ser a igreja fundada por Jesus. E uma das formas de encontrar a igreja fundada de Jesus é ver como essa igreja lida com os apóstolos de Jesus. A igreja apostólica é a igreja que segue toda a Bíblia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ela entende que o Novo Testamento está sob o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, portanto, a nossa maneira de agir sempre é baseada nos 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos, 2 deles foram escritos por apóstolos, 2 por pessoas próximas aos apóstolos, e mais os demais livros. Como eu falei, no Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 foram escritos por apóstolos. Como Jesus já tinha falado, que ele ensinaria muitos ensinamentos que ele não pôde dar enquanto estava assim com os apóstolos, ele ensinaria depois por meio do Espírito Santo. E nisso nós temos os 27 livros do Novo Testamento. Então, o nosso tema de hoje, as credenciais de um apóstolo. E como encaramos um apóstolo. Sim, eu faço parte da igreja apostólica. Por que apostólica? Porque é a igreja que está fundamentada sobre os ensinamentos dos apóstolos que aprenderam de Jesus. Sob, debaixo do fundamento dos apóstolos e que aprenderam assim do Senhor Jesus. E se você olhar o canal nosso, temos diversos vídeos sobre os mais diversos tipos de assuntos, inclusive as nossas reuniões de quarta-feira e de domingo também estão no nosso canal e você é muito bem-vindo para nos conhecer. Que Deus nos abençoe em mais esse dia.